Dia 12 de novembro. Capítulos de hoje: Ezequiel 32, 33 e 34. Ezequiel 32. Advertência ao faraó. Em 3 de março, no 12º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, lamente pelo faraó, rei do Egito, e transmita-lhe esta mensagem. Você se considera um leão forte entre as nações, mas na verdade é um monstro marinho que se contorce em seus rios e revolve a lama com os pés. Portanto, assim diz o Senhor soberano: enviarei muitos povos para apanhá-lo em minha rede e arrastá-lo para fora da água. Eu o deixarei jogado no chão. Todas as aves do céu pousarão sobre você, e os animais selvagens de toda a terra o devorarão até se fartar. Espalharei sua carne pelos montes e encherei os vales com seus ossos. Encharcarei a terra com seu sangue. Ele correrá até os montes e encherá os desfiladeiros até a borda. Quando eu exterminá-lo, cobrirei os céus e escurecerei as estrelas. Taparei o sol com uma nuvem e a lua não dará sua luz. Escurecerei as estrelas brilhantes lá no alto e cobrirei sua terra com trevas. Eu, o Senhor soberano, falei. Perturbarei o coração de muitos quando levar a notícia de sua destruição a nações distantes, que você não conheceu. Sim, causarei espanto em muitas terras, e os reis ficarão aterrorizados ao saber de seu destino. Tremerão de medo quando eu agitar minha espada diante deles no dia de sua queda. Pois assim diz o Senhor soberano: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Exterminarei suas multidões com espadas de poderosos guerreiros, o terror das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito e todas as suas multidões serão vencidas. Acabarei com todos os seus rebanhos que pastam junto aos riachos. Nunca mais, nem pessoas nem animais, levantarão lama naquelas águas com seus pés. Então farei que águas do Egito se acalmem, e elas fluirão suavemente como azeite, diz o Senhor soberano. Quando eu destruir o Egito, despojá-lo de todos os seus bens e abater todo o seu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Sim, este é o cântico fúnebre que entoarão para o Egito, que as nações lamentem pelo Egito e por suas multidões. Eu, o Senhor soberano, falei. O Egito desce a cova. Em 17 de março, no 12º ano, recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, lamente pelas multidões do Egito e pelas outras nações poderosas, pois eu as enviarei às profundezas da terra, junto com aqueles que descem à cova. Diga-lhes: ó Egito, acaso você é mais belo que as outras nações? Desça à cova e fique ali, entre os rejeitados. Os egípcios cairão junto com os muitos que morreram à espada, pois a espada está empunhada contra eles. O Egito e suas multidões serão arrastados para seu julgamento. Lá embaixo, no lugar dos mortos, líderes poderosos receberão o Egito e seus aliados com zombaria, dizendo: eles desceram, estão entre os rejeitados, entre as multidões mortas à espada. A Assíria está ali, cercada pelas sepulturas de seu exército, aqueles que foram mortos à espada. Suas sepulturas ficam no fundo da cova e estão cercadas por seus aliados. Causavam terror em toda parte, mas agora foram mortos à espada. Elão está ali, cercado pelas sepulturas de todas as suas multidões, aqueles que foram mortos à espada. Causavam terror em toda parte, mas agora estão nas profundezas da terra como rejeitados. Sim, estão na cova, envergonhados, junto com aqueles que foram antes deles. Têm um lugar para deitar entre os mortos, cercados pelas sepulturas de todas as suas multidões. Em vida eles aterrorizavam nações, mas agora estão envergonhados, junto com outros na cova, todos eles rejeitados, mortos à espada. Meseque e Tubal estão ali, cercados pelas sepulturas de todas as suas multidões. Causavam terror em toda parte, mas agora são rejeitados, todos mortos à espada. Não foram sepultados com honras, como seus heróis caídos que desceram ao lugar dos mortos com suas armas, com seus escudos cobrindo o corpo e suas espadas debaixo da cabeça. Sua culpa está sobre eles, pois em vida aterrorizaram a todos. Também você, Egito, ficará ali, esmagado entre os rejeitados, todos mortos à espada.
Edom está ali, com seus reis e príncipes. Embora fossem poderosos, também estão entre os que foram mortos à espada, entre os rejeitados que desceram à cova. Todos os príncipes do norte e os sidônios estão ali, com os outros que morreram. Causavam terror com sua força, mas foram envergonhados. Estão ali como rejeitados, com outros que foram mortos à espada. Estão envergonhados junto com aqueles que desceram à cova. Quando o faraó e todo o seu exército chegarem, ficarão consolados porque não foram os únicos que perderam suas multidões na batalha, diz o Senhor soberano. Embora eu tenha feito esse terror vir sobre todos os vivos, o faraó e suas multidões ficarão ali, entre os rejeitados que foram mortos à espada. Eu, o Senhor soberano, falei. Ezequiel 33. Ezequiel como vigia de Israel. Mais uma vez recebi uma mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita esta mensagem ao povo. Quando eu trago um exército contra um país, os habitantes dessa terra escolhem alguém para ser vigia. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providências, serão culpados da própria morte. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles. Se tivessem dado atenção à advertência, teriam salvado a vida. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Agora, filho do homem, eu o coloquei como vigia do povo de Israel. Portanto, ouça o que eu digo e advirta-os em meu nome. Se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão, e você não lhes disser que mudem sua conduta, eles morrerão em seus pecados, mas considerarei você responsável pela morte deles. Se, contudo, você os advertir para que mudem sua conduta e eles não o fizerem, morrerão em seus pecados, mas você salvará a vida. A mensagem do vigia. Filho do homem, transmita esta mensagem ao povo de Israel. Vocês dizem, nossos pecados pesam sobre nós, estamos definhando, como sobreviveremos? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos, para que vivam. Arrependam-se, afastem-se de sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? Filho do homem, transmita esta mensagem a seu povo. A conduta justa dos justos não os salvará se eles se voltarem para o pecado, nem a conduta perversa dos perversos os destruirá se eles se afastarem de seus pecados. Se eu disser aos justos que eles viverão, mas depois eles pecarem, confiando que sua justiça no passado os salvará, nenhum de seus atos de justiça será lembrado, e eles morrerão por causa de seus pecados. Suponhamos que eu diga aos perversos que eles certamente morrerão, mas depois eles se afastem de seus pecados e façam o que é justo e certo. Pode ser, por exemplo, que devolvam a garantia de um devedor, restituam o que roubaram, obedeçam a meus decretos que dão vida e não pratiquem mais o mal. Nesse caso, certamente viverão e não morrerão. Nenhum de seus pecados do passado será lembrado, pois fizeram o que é justo e certo, e certamente viverão. Seu povo diz, o Senhor não é justo, mas são eles os injustos. Pois se os justos se afastarem de sua conduta justa e praticarem o mal, morrerão. Mas se os perversos se afastarem de sua conduta perversa e fizerem o que é justo e certo, viverão. Ó povo de Israel, vocês dizem, o Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de vocês, de acordo com suas ações. A queda de Jerusalém é explicada. Em 8 de janeiro, do 12º ano de nosso exílio, um sobrevivente de Jerusalém veio a mim e disse, a cidade caiu. Na noite anterior, a mão do Senhor tinha vindo sobre mim e me restaurado a voz. Por isso consegui falar quando o homem chegou na manhã seguinte. Então recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, o remanescente de Israel, que vive espalhado entre as cidades arruinadas, anda dizendo, Abraão era um só, e no entanto veio a possuir toda a terra. Nós somos muitos, certamente a terra nos foi dada como propriedade. Portanto, diga-lhes,
Assim diz o Senhor soberano. Vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e assassinam inocentes. Acreditam mesmo que a terra deve ser sua? Assassinos, idólatras, adúlteros, acaso deveriam possuir a terra? Diga-lhes, assim diz o Senhor soberano. Tão certo como eu vivo, os que vivem nas ruínas morrerão à espada. Os que vivem nos campos abertos serão devorados por animais selvagens que eu enviarei. E os que estão escondidos em fortalezas e em cavernas morrerão de doença. Destruirei completamente a cidade e arrasarei o orgulho de seu poder. Os montes de Israel ficarão desolados e ninguém passará por eles. Quando eu tiver destruído a terra completamente por causa de seus pecados detestáveis, eles saberão que eu sou o Senhor. Filho do homem, seu povo fala de você em suas casas e junto às portas. Dizem uns aos outros, venham, vamos ouvir o que o profeta tem a nos dizer da parte do Senhor. Eles vêm, fingindo ser sinceros, e sentam-se diante de você. Ouvem suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Têm a boca cheia de palavras sensuais, e seu coração só quer dinheiro. Eles o consideram um divertimento, como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz ou toca belas músicas num instrumento. Ouvem suas palavras, mas não as põem em prática. Quando, porém, todas essas coisas terríveis acontecerem, e elas certamente acontecerão, saberão que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel 34. Os pastores de Israel. Então recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas. Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-las. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês abandonaram o meu rebanho e o deixaram ser atacado por animais selvagens. E embora fossem meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam. Cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome. Portanto, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu a meu rebanho. Não permitirei que continuem pastoreando meu rebanho e que continuem alimentando a si mesmos. Livrarei meu rebanho de sua boca. Minhas ovelhas não serão mais sua presa. O bom pastor. Pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei do meio dos povos e das nações e as trarei de volta para sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Destruirei, porém, as gordas e poderosas. Sim, eu as alimentarei, mas com juízo. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor soberano, julgarei entre um animal e outro do rebanho e separarei as ovelhas dos bodes. Não lhes basta ficarem com os melhores pastos? Também precisam pisotear o resto?
Não lhes basta beberem água pura? Também precisam enlamear o resto? Porque meu rebanho deve se alimentar dos pastos que vocês pisotearam e beber da água que vocês sujaram? Portanto, assim diz o Senhor soberano: certamente julgarei entre as ovelhas gordas e as magras, pois vocês, ovelhas gordas, empurraram, chifraram e não deram espaço para meu rebanho doente e faminto, até que o espalharam para terras distantes. Portanto, salvarei meu rebanho, e ele não será mais maltratado. Julgarei entre um animal e outro do rebanho, porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi. Ele as alimentará e será seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio de meu povo. Eu, o Senhor, falei. A aliança de paz do Senhor. Farei uma aliança de paz com meu povo e expulsarei da terra os animais ferozes. Ele poderá acampar em segurança no deserto e dormir sem medo nos bosques. Abençoarei meu povo e suas casas ao redor de meu santo monte. E no devido tempo enviarei as chuvas de que precisam. Haverá chuvas de bênçãos. Os pomares e os campos de meu povo darão colheitas fartas e todos viverão em segurança. Quando eu tiver quebrado suas correntes de servidão e os resgatado daqueles que os escravizam, eles saberão que eu sou o Senhor. Não serão mais presa para outras nações, nem serão devorados por animais selvagens. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Tornarei sua terra conhecida por suas ovelhas, e eles nunca mais passarão fome, nem sofrerão os insultos de nações estrangeiras. Desse modo, saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com eles, e saberão que eles, o povo de Israel, são meu povo, diz o Senhor soberano. Vocês são o meu rebanho, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor soberano, falei.